Bem, amados, vamos falar hoje sobre fome da palavra, né? Todo cristianismo depende da ideia de serviço. Serviço à religião. A religião tem um potencial diabólico, escravizador, e que é um campo para oportunista mau caráter. Você entendeu como esse mecanismo religioso é um instrumento de manipulação? Especialmente das pessoas que sofrem, especialmente das pessoas que estão abatidas, né, pelo peso da culpa. Então estamos num país tão nojento, certo, amados, que marcar uma consulta para daqui a 3 meses já é considerada para o seu líder uma bênção alcançada, né? Então, um país com essas dificuldades para o povo, né, que sofre, especialmente um povo pobre, sem recursos, sem condição, né, sem qualificação profissional, com mais filhos do que planejado, qual é a alternativa? É a religião, adentrar a porta de um templo religioso. A verdade é essa. E quem sabe disso é mau caráter e cínico. E cafajeste, mesmo instrumento do diabo, é mesmo instrumento do diabo. E que tem na sua índole de formação religiosa esse mecanismo. Existe um ser superior que pode abençoar ou me amaldiçoar. Certo, queridos? Que eu cumpra a minha obrigação. Eu recebo minha obrigação, eu receber benefício, como não tenho outra porta de saída para a minha miserabilidade da minha vida, a porta de entrada de um templo ou de uma instituição religiosa é o caminho que me resta. Então, a religião, no país especialmente, não preciso nem falar do mundo. Eu quero falar especialmente da religião cristã. As igrejas evangélicas que vivem sob exploração da fé. É isso que eu estou me referindo, amados. Elas vivem sob exploração da fé. Entendeu? Então, queridos, manipulando as escrituras, né? A pobreza é todo o jogo deles. O jogo do poder, quanto maior for o número, maior o poder deles, e uma simples política de números. Certo, amados? Então, o serviço aos pobres é muito necessário para os cristãos. Se não tem ninguém que seja pobre, certo? Então você pode ir para o céu. Toda a base de sua religião desaparece. Você não pode ser um santo pobre, indispensável. Ele precisa existir, porque somente pisando nos ombros das pessoas pobres, você irá se tornar um santo. Você irá chegar ao céu e ser compensado por Deus. Mas se todos estão confortáveis, felizes e luxuosos, né? Quem precisa do serviço? E sem serviço não há cristianismo. Sem serviço, não há cristianismo. Certo, amados? Se serviço é religião, então os pobres, os doentes, os idosos, eles são absolutamente necessários. Sem eles, todo o edifício da religião irá desaparecer. Sem eles, não existiria o cristianismo. Entendeu, amados? Eu vou citar aqui a vocês a passagem de Filipenses 3, 7, 14. Olha o que diz. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, né? Comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria
a justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, né? E a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Certo, amados? Então, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Né? Então, amados, nós temos que entender que a nossa vida não depende de liderança religiosa. Não temos nem por que estar sendo, né, presos dentro dessas sinagogas, né? Porque, conforme estão todos debaixo da lei, e a lei não foi feita para o justo. Isso não muda a vida de ninguém. Milhares de pessoas oferecem dons e sacrifícios, enquanto a consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias ablusões e justificações da carne, imposta até ao tempo da correção. Então, isso é uma passagem, amados, de Hebreus 9, 9 e 10. Passagem, né? Estão ainda debaixo de leis. Enquanto assim permanece, não verão a graça de Deus, pois continuam dentro do velho tabernáculo. E isso que diz Hebreu, o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Hebreus 9, 8. Tem muita coisa fora do lugar, amado. Né? Muita coisa está fora do lugar. E a gente passa despercebido. Porque tomaram a dianteira, né? Tomaram a dianteira. Fizeram manipulação no livro, né? Mexeram, né? O cristianismo quase todo está debaixo da lei. Essa é a pura realidade, amado. Todo ele está todo debaixo da lei. Então nós temos que ter cuidado. Existem passagens aqui, que outro dia eu falei com uma irmã minha, que ela passou 30 anos numa igreja, dentro de templos, né? Ela me dizia que os livros de Mateus, Marcos, Lucas, né, são livros históricos. Mas eu fiz aqui uma observação, né? Em Mateus 17, 5, eu fiz uma observação aqui, que eu acho que aqui nós estamos entrando no caminho da graça, né? Tem algumas passagens aqui que nós entramos no caminho da graça, né? Entendeu? Quando fala aqui em Mateus 17, 5, né? Ó, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, quer dizer, Pai determinando, dando a ordem, né? Então, temos sim os problemas dentro desses livros aí, que com certeza foram mexidos aí,
Mas tem passagens nesses 3 livros que nos direcionam à graça, né? Temos que dar uma olhada sobre isso aí, entende, queridos? Porque a gente nunca sabe tudo, entendeu? Temos que olhar sobre isso aí, ok, amados? Obrigado.